Você já se perguntou como surgiu o povo grego, uma das civilizações mais influentes da história? Hoje vamos descobrir como diferentes povos, culturas e tradições se misturaram para formar a Grécia Antiga. Vem comigo que o Murilo explica. A Grécia Antiga surgiu na Península Balcânica, no sul da Europa. Essa região é montanhosa e cheia de ilhas, cercada pelos mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Por causa do relevo, grandes reinos não se formaram. Em vez disso, surgiram pequenas comunidades independentes, as famosas cidades-estado gregas chamadas de polis. O povo grego se formou a partir da chegada de vários grupos. Vamos conhecer os principais. Os cretenses, que viviam na ilha de Creta, criaram uma cultura marítima muito avançada. Eles construíram palácios incríveis, como o de Cnossos, e tinham um sistema próprio de escrita. Depois vieram os micênicos, ou aqueus, que fundaram a cidade de Micenas. Eles dominaram Creta por volta de 1450 a.C., formando a civilização creto-micênica. Com os cretenses, aprenderam sobre comércio, escrita e metalurgia. Mais tarde chegaram os jônios, eólios e dórios. Os dórios eram guerreiros poderosos e causaram a destruição de várias cidades. Esses diferentes povos se misturaram e deram origem à civilização grega. Os historiadores dividem a história da Grécia em 5 períodos principais. Período pré-homérico, de 2000 a 1200 a.C., com a formação dos primeiros genos, que eram grupos familiares liderados por um patriarca. Período homérico, de 1200 a 800 a.C., é o tempo das invasões dórias. As obras Ilíada e Odisseia, atribuídas ao poeta Homero, são as principais fontes desse período. Período arcaico, de 800 a 500 a.C., marca a formação das polis e o crescimento do comércio. Período clássico, de 500 a 338 a.C., é o auge da cultura grega, com destaque para Atenas e Esparta. Período helenístico, de 338 a 145 a.C., com a expansão da cultura grega graças às conquistas de Alexandre o Grande. Um dos períodos mais importantes da formação da cultura grega foi o período homérico, que vai de 1200 até 800 a.C. Esse nome vem de Homero, o poeta que teria escrito 2 obras fundamentais, a Ilíada e a Odisseia. Esses poemas contam histórias de heróis, guerras e aventuras e são as principais fontes que temos sobre a sociedade grega dessa época. Mas esse período também foi marcado por mudanças profundas. Foi quando os dórios, um povo muito forte militarmente, invadiram a região e destruíram várias cidades, o que provocou a queda da civilização micênica. Isso causou migrações, mistura de povos e o início de uma nova organização social. Durante o período homérico, a sociedade grega se estruturou em genos, clãs familiares que produziam tudo o que precisavam para sobreviver. Essas pequenas comunidades foram a base das futuras cidades-estado gregas, as polis. Esse foi um tempo de transição, mas também de criação de valores que influenciariam toda a cultura grega. No início, as pessoas viviam em genos. Vários genos formavam uma fratria, várias fratrias formavam uma tribo, e várias tribos se uniam para formar uma polis. Essas cidades-estado tinham governo e leis próprias, mas compartilhavam cultura, religião e língua com outras polis. Apesar das diferenças entre as cidades, os gregos tinham muitos elementos em comum. Adoravam os mesmos deuses, como Zeus e Atena. Falavam a mesma língua, celebravam os Jogos Olímpicos, compartilhavam mitos e lendas. Esses elementos ajudavam a criar uma identidade grega, mesmo com a independência das cidades-estado. Já vimos que, apesar de compartilharem a mesma língua, a mesma religião e muitos costumes, as cidades-estado gregas, as chamadas polis, eram independentes e podiam ser bem diferentes entre si. As 2 mais famosas e contrastantes foram Atenas e Esparta. Vamos começar com Atenas, que ficou conhecida como o berço da democracia. Localizada na região da Ática, ela se destacou por ser uma das primeiras cidades do mundo onde os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Lá, os homens livres podiam votar e debater assuntos importantes da cidade. Atenas também foi um grande centro cultural. Era uma cidade que valorizava o conhecimento, as artes, o teatro e a filosofia. Grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles viveram lá.
Além disso, Atenas possuía uma poderosa marinha, que dominava os mares ao redor e protegia suas rotas comerciais no mar Egeu. Agora, vamos para Esparta, uma polis bem diferente. Situada na região da Lacônia, no sul da Grécia, Esparta ficou conhecida por sua forte organização militar. Era uma sociedade governada por poucos, com um sistema oligárquico e rígido. A educação espartana era voltada quase totalmente para a formação de soldados. Os meninos, desde pequenos, eram treinados na agogê, um sistema que os preparava para a disciplina, a resistência e o combate. Esparta era uma potência terrestre, com um dos exércitos mais temidos de toda a Grécia Antiga. Enquanto Atenas valorizava o debate e o pensamento, Esparta priorizava a força, a obediência e a defesa da polis. Essas diferenças mostram como a Grécia Antiga era rica em diversidade política, social e cultural, mesmo dentro de um mesmo povo. Agora que você já conhece a formação do povo grego, é hora de entender por que isso tudo é tão importante. A civilização grega foi resultado da mistura de diferentes povos e culturas. Essa fusão não gerou apenas uma nova sociedade, mas uma civilização com ideias e práticas que mudaram o mundo. O legado cultural da Grécia é imenso. A filosofia, a democracia, o teatro e a arquitetura gregas continuam influenciando a nossa vida até hoje. A diversidade foi uma força. Povos diferentes compartilharam saberes, técnicas e tradições, e isso impulsionou o crescimento da cultura grega. E o modelo das cidades-estado, as polis, serviu de inspiração para muitas formas de governo modernas. A formação do povo grego nos mostra que, quando há troca de saberes e convivência entre culturas, todos crescem. E esse talvez seja o maior ensinamento que essa civilização deixou para a história. Estudar a formação do povo grego é entender como a mistura de povos pode gerar uma civilização rica e criativa. A Grécia Antiga nos deixou ideias e invenções que ainda influenciam o mundo hoje. E tudo começou com uma incrível diversidade de povos e culturas. E aí, curtiu a aula? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima e segue o jogo com o Murilo Explica.